meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Bom, nossa aula de hoje vai ser de ciências. Vamos fazer uma revisão sobre os movimentos da Terra. Vamos iniciar com o movimento de rotação, que é o giro que o planeta Terra realiza ao redor do seu próprio eixo, como se fosse um peão, sempre no sentido oeste para leste. Os dias e as noites são uma consequência desse movimento, já que nem todas as partes do planeta são iluminadas ao mesmo tempo. A duração aproximadamente de um dia, ou cerca de 23 horas, 56 minutos e 4 segundos. Mas aí você pode até perguntar, mas por que não sentimos a Terra girar? O movimento constante sobre o seu próprio eixo faz com que não possamos perceber esse movimento, uma vez que a atmosfera acompanha esse movimento. Bom, agora vocês vão observar a imagem. Conforme vocês observaram na imagem, aquela imagem ela mostra o movimento de rotação da Terra. Observe que quando uma parte da Terra está iluminada pelo Sol, a outra está escura. Agora nós vamos falar sobre o movimento de translação, que é o movimento que a Terra faz em torno do Sol. Esse movimento tem duração de 365 dias, 5 horas e 45 minutos e 46 segundos. A Terra gira inclinada ao plano de sua órbita, por isso não recebe luz e calor do Sol de maneira uniforme, ou seja, por igual. Ora é o hemisfério norte que recebe os raios solares mais diretamente, ora é o hemisfério sul. A inclinação da Terra em relação ao plano de sua órbita e o movimento de translação dão origem às 4 estações do ano, que são primavera, verão, outono e inverno. Agora vocês vão observar a imagem. Bom, conforme vocês observaram na imagem, aquele movimento é o movimento de translação da Terra. Observe que durante esse movimento, as estações do ano no hemisfério sul e norte são opostas. Agora, nós vamos falar sobre os solstícios. A duração das noites e dos dias não é a mesma durante todo o ano. Solstícios de verão, o dia mais longo do ano. Solstícios de inverno é a noite mais longa do ano. O fato de a Terra girar de forma inclinada faz com que em determinada época do ano a luz solar seja mais intensa sobre o hemisfério sul, onde fica o Brasil, e em outro período do ano seja mais intensa sobre o hemisfério norte, caracterizando solstícios. Dia 22 de dezembro é o dia mais longo do ano no hemisfério sul, e a noite mais curta que marca o início do verão. No dia 22 de junho tem a noite mais longa e o dia mais curto, que marca o início do inverno. Agora nós vamos falar sobre o equinócio. Em 2 dias do ano, no hemisfério sul e norte, a luz solar incide de maneira igual, por isso o dia e a noite têm a mesma duração. No dia 23 de setembro, representa o equinócio de primavera e 21 de março representa o equinócio do outono. Agora, vocês vão observar a imagem, tá ok? Bom, conforme vocês observaram na imagem, é uma representação dos solstícios e equinócios no hemisfério sul. Agora nós vamos para a correção da página 35. Vamos lá, primeira pergunta. Como é realizado o movimento de rotação da Terra? Qual é a duração desse movimento? É o giro que o planeta realiza ao redor do seu próprio eixo. Ele tem a duração de 23 horas, 56 minutos e 4 segundos. 2. Com que velocidade a Terra gira em torno do seu eixo? Como foi possível chegar a esse número? A velocidade é de 1.675 km por hora
Esse número foi calculado estimando-se a partir da linha do Equador, a distância até o eixo de rotação da Terra. 3. Explique com suas palavras por que não sentimos a Terra girar. Lembrem-se que na nossa videoaula, no movimento de rotação, fala que quando a Terra está fazendo esse movimento, a atmosfera gira juntamente com a Terra, por isso não sentimos esse movimento. Agora vamos para a questão 4. O que são equinócios e solstícios? E quando eles ocorrem? Equinócios e solstícios são fenômenos que ocorrem em função do movimento do Sol, ou seja, quando há maior ou menor incidência dos raios solares sobre a Terra. Os equinócios se dão no outono e na primavera, e os solstícios no verão e no inverno. A questão número 5, qual é a estação do ano de que você mais gosta e por quê? Esta questão é pessoal, você vai responder com suas palavras. Foi muito bom, espero que vocês tenham gostado e tchau! Olá, meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Vamos iniciar nossa aula de hoje de História do Distrito Federal. Acompanhem lá, tá bom? Bom, vamos falar na nossa aula de hoje sobre a visão de um santo. São João Bosco ou Dom Bosco foi o fundador de uma congregação de padres religiosos dedicados à educação de jovens. Da Itália, seu país de origem, esses religiosos se espalharam por quase todo o mundo. Por volta de 1883, quando São João Bosco começou a preparar a vinda dos missionários para o Brasil, ele teve um sonho-visão, como muitos que ele costumava ter. Alguns pesquisadores sugerem que este sonho foi uma antevisão da construção de Brasília. Por quê? Porque ao relatar o sonho, o santo mencionou os paralelos 15º e 20º, onde ficam as terras que foram cedidas posteriormente pelo estado de Goiás para a construção do Distrito Federal. Vou ler agora apenas um trecho do sonho de Dom Bosco. Entre os paralelos 15º e 20º havia uma depressão bastante larga e comprida, partindo de um ponto onde se formava um lago. Então, repetidamente, uma voz me falou: quando vierem escavar as minas ocultas no meio dessas montanhas, surgirá aqui a terra prometida, vertendo leite e mel. Será uma riqueza inconcebível. Bom, para homenagear Dom Bosco, foi construída a primeira obra de alvenaria feita na nova capital. Vocês já tiveram a oportunidade de ir lá conhecer a Ermida Dom Bosco. Ela está localizada na região administrativa do Lago Sul e fica em frente ao Palácio do Alvorada. São João Bosco nasceu em 16 de agosto de 1815 na cidade de Castelnuovo, na Itália, e faleceu em 31 de janeiro de 1888, em Turim, também na Itália, na sede da Congregação Salesiana. Foi canonizado em 1º de abril de 1934 pelo Papa Pio XI. Quem se interessa pela história da capital federal não pode deixar de reverenciar um de seus mais importantes berços, Planaltina, cidade onde um museu erguido pela mais sólida tradição local tem elementos que ajudam a anteceder em detalhes os primórdios do sonho concretizado por Juscelino Kubitschek. Então, nesse museu tem objetos que ajudam, a relembrar como foi, o que aconteceu antes, como que foi no início de tudo, antes de Brasília ser construída. No casarão da família Guimarães, hospedou-se a primeira comitiva que veio estudar o solo do Planalto Central, para a interiorização
JK, início e desafio. Brasília nasceu durante um comício da campanha presidencial de Juscelino Kubitschek, no dia 4 de abril de 1955, na cidade de Jataí, estado de Goiás. Um morador da cidade, Antônio Carvalho Soares, perguntou em tom desafiador: o senhor pretende cumprir o mandato constitucional que determina a mudança da capital federal para o Planalto Central? Mesmo pego de surpresa, o presidente Juscelino respondeu prontamente: cumprirei a Constituição, farei a mudança da capital. Nesse mesmo dia, o presidente apresentou as metas de seu governo, traçadas após demorados estudos sobre economia e política. O slogan da campanha presidencial era 50 anos em 5. O que o presidente Juscelino Kubitschek queria dizer com esse slogan? Ele queria dizer que, durante os seus 5 anos de mandato presidencial, o Brasil iria alcançar um desenvolvimento muito grande. O presidente Juscelino Kubitschek colocou Brasília como meta-síntese de seu governo, isto é, aquela que deveria ser utilizada com êxito absoluto, era a meta principal dele, era construir Brasília. Ao visitar o local onde Brasília seria construída, o presidente pronunciou uma de suas frases mais célebres: deste Planalto Central, desta solidão que em breve se transformará em cérebro das altas decisões nacionais, lanço os olhos mais uma vez sobre o amanhã do meu país e antevejo esta alvorada com uma fé inquebrável e uma confiança sem limites no seu grande destino. Então, o presidente, mesmo antes de iniciar as construções, o presidente já conseguia visualizar Brasília construída com seus prédios maravilhosos, com seus monumentos maravilhosos. Bom, agora nós finalizamos a explicação. Se vocês tiverem dúvidas, é só voltar no vídeo e rever lá onde vocês tiveram dúvidas, tá? Agora, nós vamos realizar as atividades da página 26 a 28. Vocês vão ler e responder as perguntas. Qualquer dúvida, estarei à disposição no WhatsApp, é só me falar. Meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Bom, na nossa aulinha de hoje, iremos começar com matemática. Vamos fazer uma revisão sobre regiões planas. Bom, quando desmontamos ou planificamos a casca de alguns sólidos geométricos, surgem as regiões planas. Por exemplo, tenho aqui na minha mão o cilindro. Quando nós desmontamos esse cilindro, nós temos regiões planas, né? Agora, vou apresentar para vocês algumas regiões planas, tá? Nós temos o círculo, que essa região é circular. Temos o triângulo, que é uma região triangular. E nós temos o retângulo, que é uma região retangular. Temos aqui também a região quadrada. Uma região plana nada mais é do que uma região fechada por segmento de reta. Então, observem aqui no triângulo, nós temos, ó, um segmento de reta, olha aqui outro e mais um. Então, nós temos a região triangular, certo? É uma região fechada por segmento de reta. Cada
cada reta dessa aqui é um segmento, ó. 1, 2, 3, certo? Agora, vocês vão pegar o livro de matemática. Lá na página 63, se por acaso você não realizou esta página, você vai fazê-la. E se você já fez, vamos lá para a página 64. Lembram que eu enviei para casa para vocês montarem os sólidos geométricos? Então, agora vocês vão precisar deles. Vocês vão pegar os sólidos geométricos e vão responder a página 64. Bom, vamos dar continuidade à nossa aula de matemática e agora nós vamos falar sobre contornos de regiões planas. O que são contornos de regiões planas? São segmentos de retas fechados. Nós temos aqui a região plana circular, a retangular, quadrada e a triangular. Ao lado, vocês observem que a gente tem apenas o contorno, tá? Apenas o contorno da região circular. Aqui nós temos apenas o contorno da região retangular. E aqui nós temos o contorno da região quadrada e aqui o contorno da região triangular. Então, só relembrando, contornos de regiões planas são segmentos de retas fechados. Não confundam o contorno com a região. Se eu tenho só aqui desse jeito aqui, do jeito que está aqui no exemplo, então eu tenho o contorno da região plana circular, tá ok? Agora vocês vão pegar o livro de matemática, lá na página 73, página 73, vocês vão ler e responder, e a página 74, ler e responder sobre contornos de regiões planas. Qualquer dúvida, é só falar comigo no WhatsApp, tá? Que a tia Eliane Vamos dar continuidade à nossa aula de matemática e agora nós vamos falar sobre simetria, tá? Vamos aprender o que é simetria, né? Simetria é tudo aquilo que pode ser dividido em partes, sendo que ambas as partes devem coincidir perfeitamente quando sobrepostas. A simetria está presente em toda parte, na natureza, nas artes ou na matemática. Então, como vocês podem observar aqui no quadro, nós temos um coração. Esta reta que passa aqui ao meio do coração, nós chamamos de eixo de simetria, tá? Então, esta retinha que passa aqui ao meio, ó, na metade do coração, é eixo de simetria. Nós temos aqui o vaso. Nós traçamos aqui o meio do vaso com o eixo, né, de simetria. E aí, quando dividido ao meio, eu vou ter partes iguais. As partes sobrepostas vão estar iguais. E aqui, coloquei aqui o pato só para vocês observarem e fazer essa diferença aqui entre uma figura que tem simetria e a outra que não tem. O pato, por exemplo, se eu dividi-lo ao meio, eu não vou ter partes iguais. Quando eu colocar as duas partes sobrepostas, elas não vão estar iguais, não vão estar do mesmo, elas não vão coincidir, certo? Ó, por exemplo aqui, quando a tia Eliane fala, quando eu sobreponho as partes, ó, se eu dividir esse coração ao meio, ó, e aí eu vou recortar. Observe que eu tenho partes iguais, tá? Ó, essas partes sobrepostas,
Elas vão estar iguaizinhas, certo? Agora, nós vamos lá para a página. Antes da gente dar continuidade, dê uma pausa no vídeo e pegue uma folha A4. Vocês vão pegar uma folha e aí vocês vão dobrar a folha. Dobrar a folha ao meio, tá? Dobrei. Ó. E vou dividir essa folha em 4 partes. Ó, observe. Então, eu tenho 4 partes, certo? Quando eu recortar aqui, eu vou ter 4 pedacinhos igual a esses aqui, certo? Você vai pegar uma parte dessa folhinha e vai dividi-lo ao meio, ó. Observe aqui, ó, que a tia Eliane fez um desenho, né? Fiz o desenho e aí eu recortei e eu tive esta figura aqui. Vamos ver. Nós podemos observar com isso aqui que esta figura, ela é uma figura, né, que tem simetria. Por quê? Se eu dividi-la aqui ao meio, eu vou ter 2 partes iguais, certo? Agora, vocês vão, com as outras partes que sobrou, vocês podem criar outras figuras simétricas, tá ok? Lá na página 69, nós temos uma pesquisa. Procure em jornais, revistas ou na internet uma figura simétrica e uma não simétrica. Recorte-as e cole em uma folha de papel sulfite e em seguida trace o eixo de simetria na figura simétrica, como nos exemplos ao lado. Então, se você observar lá no seu livrinho de matemática, tem os exemplos lá ao lado. Nesse caso aqui, vocês vão tirar uma fotinha e mandar para a tia Eliane, certo? No e-mail que a tia Eliane vai colocar novamente lá no grupo de WhatsApp, tá ok? Então, essa pesquisa vocês podem fazer no caderno, ao invés de fazer na folhinha separada, façam no caderno de matemática, tá? Não esqueçam que nós temos que fazer as margens, fazer o cabeçalho e, em seguida, realizar a tarefa, ok? Então, página 69, vocês vão respondê-las. Qualquer dúvida, é só me chamar no WhatsApp que a tia tira as dúvidas, tá ok? Então, até a próxima aula e um beijinho e tchau pra vocês.